Lucas 12, hoje vai ser a partir do 13 até o 21. Só para que os irmãos lembrem, Jesus estava tratando acerca da hipocrisia. Lembra que Jesus veio censurando os fariseus, depois ele censurou os intérpretes da lei, ele falou aqueles ai de vós fariseus, ai de vós intérpretes da lei, ai de vós hipócritas. Jesus veio tratando sobre hipocrisia, sobre religiosidade, Jesus veio tratando acerca desse pecado. E agora, Jesus vai fazer uma transição, ele vai começar a tratar de outro pecado que é muito grave, inclusive no seio da igreja, que a gente tem que tomar cuidado. Ele falou da hipocrisia, que é um pecado grave, e agora ele vai falar sobre cobiça, avareza, aquilo que a gente bem conhece nos dias de hoje. E é um pecado tão grave que, se você for avaliar direitinho, foi o pecado que fez com que os anjos caíssem. A cobiça por querer tomar o lugar de Deus, a cobiça por querer ir além do que eles eram, ter mais do que eles tinham. E olha que privilégio, eram anjos, estavam na presença do Senhor 24 horas, tinham acesso direto à presença de Deus, mas por cobiça de Satanás, a terça parte do céu caiu com ele, por cobiça, avareza, queriam ter mais do que tinham. Outro exemplo muito conhecido nosso, que também surge de uma cobiça, é Adão e Eva. Deus falou: olha, vocês podem comer de tudo que tem no jardim, tudo, comam de tudo, desfrutem de tudo é de vocês, dominem sobre todos os animais, só não comam do fruto da árvore da vida. E aí a cobiça de querer mais do que se tinha, a cobiça de sempre ir além, de sempre querer mais, fez com que Adão e Eva também caíssem no pecado original. Então a cobiça é um pecado muito antigo e que faz parte de graves problemas no seio da sociedade e da igreja. Se você parar para prestar atenção, por exemplo, guerras, conflitos, brigas, disputa, inveja, quase todas essas coisas que eu falei surgem de uma origem, de uma cobiça. Guerra, porque se quer ter mais território do que se tem, porque se quer ter mais petróleo do que se tem, porque se quer ter mais poder do que se tem. Brigas, geralmente, não estou dizendo que são todas, mas as brigas partem de uma cobiça, partem de um desejo de querer ter algo que não se tem. Então, a grande maioria dos problemas que a gente encontra hoje na sociedade, e infelizmente dentro do seio da igreja, parte de uma origem que geralmente é a cobiça, a avareza, a ganância, o desejo de querer ter mais do que aquilo que Deus nos tem dado. Isso é muito preocupante e vale a pena a gente tratar, meditar e refletir sobre isso. Vamos lá? Versículo 13 diz assim: neste ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Vamos parar aqui. No meio da multidão. Que multidão? A multidão que estava escutando Jesus. Lembra que nós pregamos há um tempo atrás que quando Jesus sai da casa do fariseu, tinha uma multidão esperando ele do lado de fora. Eu até comentei aqui na época que eu falei: a multidão estava esperando para ver que treta ia dar. Jesus entrou na casa do fariseu, repreendeu o fariseu na cara dele, na casa dele. Jesus não se fez de politicamente correto. O fariseu o criticou, ainda que em pensamento, e ele respondeu, deu ai para o fariseu, deu ai para os escribas da lei, e saiu dali e ainda fez um discurso para a multidão, dizendo: olha, acautelai-vos dos fermentos dos fariseus, que é a hipocrisia. Então, a multidão está ali, esperando para ver no que aquilo ia dar. E de repente, no meio da multidão, surge uma voz de um homem, e ele faz um pedido. Esperava-se, talvez, qualquer tipo de pedido relacionado a salvação, a vida eterna, a uma bênção espiritual, até porque Jesus estava batendo em religiosidade, em hipocrisia. Jesus estava criticando esse tipo de coisa, religiosidade morta, rituais. E aí, de repente, um homem faz um pedido, e o pedido dele é acerca da sua herança, acerca de coisas materiais e nada relacionado a uma questão espiritual. Provavelmente, ele acreditava que estava sendo roubado ou furtado pelo seu irmão estava dando uma volta nele, e aí ele vai até Jesus, porque, como o próprio texto diz, ele chama Jesus de mestre, deveria considerar Jesus um rabino, e naquela época não era difícil, ou era comum, que os rabinos
tomassem alguma decisão ou dessem respostas para conflitos desse tipo. Então ele considerava Jesus um rabi, um mestre. Ele falou: olha, esse mestre vai ter autoridade para resolver o meu problema, ele vai dar uma conclusão, ele vai dar uma solução para esse problema e vai me favorecer, porque se ele é esse rabi que é, ele não vai deixar essa injustiça continuar acontecendo, sendo que vamos perceber que não vai ser bem assim que Jesus vai tratar esse rapaz. Vamos lá, 14 diz assim: mas Jesus lhe respondeu. Então a resposta é para ele, específica: homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Vamos parar aqui. Esse texto pode ser facilmente distorcido, porque alguns podem pegar esse texto e falar: está vendo aí, nem Jesus quer ser juiz. E aí alguns, no popular, mimizentos da igreja, vão dizer: olha, ninguém pode me julgar, porque nem Jesus quis ser juiz, pastor. Só que tem uma causa específica aqui. Jesus não quis ser juiz desta causa, porque Jesus não queria exercer um lugar, ou Jesus não queria tomar a posição e nem mesmo exceder aquilo que ele veio fazer. Ele não veio para tomar o lugar das autoridades civis e religiosas daquela época. Ele não veio para tratar dessas coisas. Tanto que quando levam uma mulher adúltera, acho que eu já falei sobre isso aqui, e pedem para que Jesus desse um veredito, muitos pegam aquele texto e dizem assim: está vendo aí, pastor? Nem Jesus julgou, então eu posso continuar pecando, o senhor não pode me julgar. Sendo que as pessoas erram no seguinte contexto: primeiro, se Jesus dá um veredito ali de condenação para aquela mulher, ele seria condenado por aqueles que foram levar a mulher diante dele, porque ele estaria usurpando um poder, ou uma posição, ou uma autoridade que não era dele, mas sim das autoridades da época, tanto civis quanto religiosos, de julgar aquela mulher. Não era competência dele. Segundo, se ele absolve, ele seria condenado da mesma maneira, porque ele estaria absolvendo uma mulher que foi pega em flagrante pecado. E terceiro, se Jesus nada faz, ainda fica quieto, ele seria julgado de conivente de pecados daquela mulher. Então você vê que a resposta de Jesus ela é muito sábia, porque ele não passa a mão na cabeça dela, ele não deixa de dar uma palavra, mas ele também não usurpa aquilo que não era dele. E aqui é a mesma coisa, não era de competência de Jesus, ele não era como vou falar, ele não era um oficial da corte romana, como ele também não era nem fariseu nem saduceu, para responder pelos religiosos judeus. Então ele não era uma figura ou um representante da religião judaica constituída, e ele também não era um representante do governo de Roma, para tomar nenhuma atitude quanto a isso. A missão de Jesus aqui era buscar e salvar o perdido. A missão de Jesus aqui era dizer que os pecadores tinham agora salvação, tinham um caminho de volta para o Pai. Essa era a missão. E aquele rapaz queria que Jesus resolvesse uma questão civil. Então toma cuidado com isso, porque é muito comum as pessoas pegarem esse texto e falar: está vendo, nem Jesus quis ser juiz. Aí a igreja quer me julgar, o pastor quer me julgar, e querem viver de qualquer maneira, com base em versículos isolados. Então, não distorça esse texto. Outra coisa interessante, é claro, fica óbvio aqui, que Jesus veio trazer Deus aos homens, e não bens aos homens. Né? Ainda que, eu vou falar um pouco disso mais na frente, mas deixa quieto, ainda que não seja nada de errado você ter bens, vou falar sobre isso já, mas o propósito maior de Jesus foi trazer Deus aos homens, quando, em contrapartida, hoje, nós encontramos igrejas onde o propósito principal é trazer bens aos homens, sendo que Jesus veio trazer Deus. Tanto foi assim que ele disse: olha, quem me constituiu juiz ou partidor entre você e teu irmão? Não sou juiz dessa causa, não sou partidor dessa causa. Contudo, ele era juiz de uma causa muito maior, uma causa de salvação ou perdição. Então, Jesus sabia, claro, né? Jesus era Deus. Então, ele sabia que esse pedido não era um simples pedido, era um pedido que estava partindo de um coração cobiçoso e de um coração, no popular de hoje, até um pouco sem noção, porque, digamos, Jesus tratando de situações tão relevantes, tão importantes, Jesus curando, libertando, expulsando o demônio, fazendo milagre, e esse homem para Jesus para fazer um pedido que, segundo o próprio Jesus, partia de um coração apenas cobiçoso, um coração apenas avarento, que só queria bens nessa terra, enquanto Jesus veio trazer uma mensagem de vida eterna, e não desta terra. Então, é como se Jesus estivesse dizendo para ele: olha, enquanto você e o teu irmão estiverem em um coração cobiçoso, avarento, decisão nenhuma vai resolver isso. Enquanto vocês não lá abrirem mão desse amor pelos bens,
independente se a decisão for para você, for para ele, ou se for partilha. Quer ver um exemplo, né, muito comum? É partilha de bens quando o casamento acaba. Meu irmão, o juiz pode partilhar cada centavo. Ainda vai ter um lado ou os dois reclamando que não achou justo. Por quê? Porque aquela partilha está sendo baseada ou está partindo de uma premissa de um coração cobiçoso e avarento. Então pode partir ali, ó, cada migalha. Ainda assim as pessoas vão sair murmurando e reclamando umas das outras. Por quê? Porque enquanto o coração não for liberto da cobiça e da avareza, pode dar tudo. Pode falar, ó, fica com tudo que eu não quero nada. Que aquela pessoa não vai se sentir realizada, porque o coração dela sempre quer mais, mais e mais. Vamos lá, versículo 15, o versículo diz assim: então lhe recomendou. Percebe que mudou. Jesus disse assim, ó, no 14, mas Jesus lhe respondeu. Agora Jesus está falando com a multidão. Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Olha, esse versículo não existe na Bíblia de alguns pastores de hoje. Não existe, porque se existisse esse e outros que a gente tem visto no decorrer do Evangelho, eles não pregariam o que pregam, não viveriam o que vivem, não viveriam, não falariam o que falam na televisão. Mas, infelizmente, não sei o que fizeram com esses versículos e com outros. Mas, voltando para cá, essa é uma advertência muito séria. Jesus deu a resposta para o homem, para o rapaz, e agora ele vira para toda a multidão, e aí nós nos incluímos nessa multidão, e ele diz, olha, cuidado. Primeiro a palavra é cuidado, depois ele diz guardai. Então, primeiro ele fala, cuidado, atenção. Depois ele diz, acautelai-vos, tenham cuidado, guardem. Se guardem de quê? De toda e qualquer avareza. E aí é muito legal que Jesus diz toda e qualquer. Eu também não quero perder muito tempo com isso, mas sejamos sinceros, queridos, não existe só avareza e cobiça nas relações financeiras. Não existe. Tem gente que cobiça tudo. Tem cobiça para tudo e mais um pouco. Tem avareza para tudo e mais um pouco. Seja poder, dinheiro, status, fama, destaque, seja lá o que for. A cobiça e a avareza, às vezes a gente limita, ou acha, ou tende a dizer que avarento e cobiçoso é somente aquelas pessoas que buscam riqueza financeira, mas não é. Então Jesus diz, cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. E aí, eu disse que nós nos incluímos aqui, e eu penso que nós devemos constantemente, e aí é constantemente, todo mundo, pastor, sim, desde mim até o mais novo convertido aqui, nos perguntarmos, eu sou egoísta? Eu tenho me tornado avarento, eu tenho me tornado cobiçoso, eu tenho cobiçado honra, prestígio, poder, glória, posição, eu tenho buscado ou desejado no meu coração essas coisas mais do que o próprio Deus. Isso tem acontecido na minha vida e eu acho que tem que ser, de novo, repito, constante. E isso não é, de novo, vou frisar, só para aqueles que têm uma condição financeira melhor que na igreja. Não é só para aqueles que talvez são funcionários públicos, não é só para aqueles que talvez têm cargo de confiança ou de posição, não, isso é talvez do mais simples membro dessa igreja ao mais talvez abastado membro dessa igreja. Você deve constantemente se perguntar, tenho me tornado egoísta, cobiçoso, prepotente, avarento? Porque, de novo, não é necessário ser rico, queridos, para ser assim. Às vezes basta que nós tenhamos um pouquinho mais do que tínhamos ano passado, para que esse ano a gente já se sinta prepotente, avarento, cobiçoso. Então, cuidado com isso. Essa é uma pergunta séria, uma pergunta sincera, querido, que você deve fazer para você mesmo com Deus. Não me interessa saber a sua resposta e como você tem vivido. Contudo, Deus conhece o seu coração como conhecia daquele homem. Deus conhece a tua vida como conhecia daquele rapaz. E Ele vai com certeza te responder como respondeu aquele rapaz, se você estivesse se tornando alguém avarento e cobiçoso. E aí, legal que num dos livros que eu estava lendo sobre esse texto, dizia que a palavra cobiça no grego, ela pode ter a interpretação ou o sentido de alguém que tem sede sempre mais e mais.
É como se alguém tivesse sede e bebesse um copo de água salgada. A sede que nunca acaba, sabe? Uma sede que nunca é saciada. Esse é o sentido no grego da palavra cobiça. Alguém que sempre quer mais. Alguém que nunca está satisfeito. Alguém que sempre reclama da sua condição de vida, seja financeira, seja emocional, seja de saúde, seja, enfim, do lugar que mora, seja da sua família. E quando consegue um pouco mais, ou aquilo que almejava e cobiçava, ela não se encontra satisfeita, ela continua com sede, ela continua reclamando, certo? Então cuidado com isso. Eu lembro de um exemplo do meu pai dizia, foi uma das coisas que eu aprendi com meu pai, apesar de amá-lo e não ter aprendido muita coisa com meu pai, pelo fato de ele não ser crente, mas uma das coisas que meu pai me ensinou foi, não tenha cartão de crédito. E hoje a gente tem alguns porque precisamos para viajar, mas eu nunca tive, até ano passado eu não tinha cartão de crédito. Meu pai dizia assim, quando o camarada tem cartão de crédito, é claro que isso não é para todos, né, querido? Tem pessoas que são bem resolvidos com isso, sabem lidar com isso, mas meu pai dizia assim, olha, quando a pessoa tem cartão de crédito e não sabe lidar com ele faz o seguinte, ele gasta o salário todo do mês, e quando o salário acaba, ele gasta o salário do mês que vem no crédito. Então, mês que vem ele já não tem salário. Isso vai virando uma bola de neve. Isso é uma cobiça. Porque o camarada fala assim, eu ganho 2.000. 2.000 não dá. Então, eu vou gastar 2.000 do salário e 2.000 no cartão. Gasto 4. Mas quando eu ganhar 4, vai dar. Aí meu pai dizia, quando ele ganhar 4, ele vai gastar 4 no salário e 4 no cartão. Então, isso é uma cobiça, é uma avareza que vira uma bola de neve. Claro que tem gente que sabe lidar bem com isso. Mas eu tomei isso como verdade e até no passado nunca tive um cartão de crédito. Nunca usei. Mas isso foi só um exemplo para falar que a cobiça é assim. Você diz, não, quando eu ganhar mais, eu não vou precisar mais disso. Quando eu tiver isso, eu não vou precisar mais daquilo. Mentira. Se o seu coração for cobiçoso, você sempre vai querer um pouco mais. E aí eu poderia tratar de várias relações, até da relação mesmo homem-mulher. Você diz, quando eu tiver aquela mulher, eu vou estar por satisfeito. E aí você conquista e de repente passam os anos e você começa a olhar para outra. Não é assim que acontece na vida de grandes homens, da maioria dos homens. Por quê? Porque o coração é cobiçoso, porque o coração é avarento, porque ele não se libertou disso ainda. Então, você pode tratar de qualquer assunto, se a pessoa não estiver liberta disso, ela nunca vai se dar por satisfeita. É a mulher da minha vida, faço de tudo para conquistar. E quando conquista, começa a tratar mal e a cobiçar outra. Então, cuidado com isso, queridos. Então, vamos voltar para cá. Jesus acrescenta no finalzinho dizendo que a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Então, isso também eu poderia discorrer aqui e desenvolver sobre isso, mas eu acredito que cada um vai entender e vai aplicar na sua vida o que Jesus está dizendo aqui. A vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Eu já falei muito sobre isso aqui na igreja, também não quero me alongar. Mas quantas pessoas a gente conhece, queridos? Quantas pessoas você conhece que tem bens e mais bens e é miserável, e é infeliz, e não tem prazer na vida, não tem felicidade, não tem alegria, não vive mesmo de verdade, sobrevive. Não tem um momento agradável, não ama a família, não ama pessoas, não confia em ninguém porque ele tem muitos bens e acha que aquelas pessoas que se aproximam dele é porque querem alguma coisa dele. Então eu poderia discorrer sobre isso, mas não vou discorrer, porque eu acredito que um crente de verdade entende o que Jesus está dizendo aqui. A vida de um crente, principalmente, não consiste nos bens que ele possui. Você pode chegar no céu nu, mas você não pode chegar no céu sem Jesus. Você pode chegar no céu sem nada, sem propriedade nenhuma, devendo inclusive, ainda que não seja bom crente dever, por favor, sejam honestos naquilo que vocês compram, certo? Mas ainda que um dia você entre numa crise financeira e venha dever, você provavelmente, se não fez aquilo, de propósito, vai entrar no céu, com certeza, mas você jamais entrará no céu sem Jesus Cristo. Então, não fique atribulado e não deixe que o mundo também te coloque nesse ciclo vicioso de ter. E eu sei que isso também é muito comum, queridos, porque eu vivo isso, A gente, sem perceber, a gente é influenciado, a gente tem que ter um celular moderno, até porque hoje serve, tem muitas funcionalidades. Eu acesso o banco com o meu celular, faço transação bancária, pago conta, transfiro dinheiro com o meu celular.
Eu gravo todas as minhas pregações e coloco na internet com o celular, eu compartilho mensagens com os irmãos pela manhã, eu falo com os irmãos, então tem utilidade. Mas se você parar para perceber, ainda que tenha uma utilidade, você vive nesse contexto e você tem que ter. E se você não tiver, há algo de errado com você. Então, não há nada de errado em ter. Mas também, se você tem sido pressionado a ter e você não tem condição de ter, não há nada de errado com isso também. Então, cuidado, porque constantemente a gente é envolvido nesse esquema. Tem que ter. Então, cuidado. É bom, se você puder ter um celular moderno, tenha. Se você puder ter um carro, tenha. Mas cuidado, se você não tem condição, não se desespere, ou pior, não faça contas, ou não faça além do que você pode. Porque às vezes a gente passa do nosso limite, até extrapola a nossa condição só para ter aquilo que o mundo diz que a gente tem que ter. Então, certo, queridos, cuidado com isso. Vamos voltar? 16, diz assim: e lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico, ele já era rico, percebe aí, produziu com abundância. Vamos parar aqui. Então, primeiro Jesus faz um alerta: cuidado e guardai-vos da avareza e da cobiça. E aí, para ficar mais firme, para repetir, para dar uma ênfase, para cravar aquilo no coração dos discípulos, ele diz: olha, eu vou contar uma parábola. Um homem rico, então o homem já era rico, o campo de um homem rico produziu com abundância. Então, a primeira coisa que eu quero tratar aqui é que você não vê nenhuma crítica de Jesus pelo fato do homem ser rico. Jesus não está criticando isso. Em nenhum lugar aqui nesse versículo você encontra crítica por ele ser rico. Jesus já começa dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. Outra coisa, não há crítica de Jesus na abundância da produção, pelo contrário, Jesus coloca isso, a gente vai ver mais na frente, até como se fosse uma bênção. O campo de um homem rico produziu com abundância, com fartura. Foi abençoado a produção deste homem. Então, não tem nada de errado em ser bem-sucedido. Não tem nada de errado querer crescer na sua empresa, querer passar num bom concurso, querer ter um bom salário. Não tem nada de errado, sabe? Até porque, de novo, nada nesse texto nos leva a crer que este homem usou de meios desonestos. Simplesmente ele tinha um campo, ele plantou e aquela colheita foi bem sucedida. E como sempre é frisado aqui pela nossa irmã Sueli toda manhã, quem dá o sol, quem dá a chuva, quem dá o crescimento, quem dá a vida é Deus. Então não tinha, a princípio, nada de errado. Não tinha. Então, se você é bem sucedido, se você tem buscado crescer na sua profissão, na sua faculdade, no seu emprego, sem usar de meios desonestos para isso, não há nada de errado nisso, nada, absolutamente nada de errado. Então, pelo contrário, a Bíblia, e nós cremos que o fruto do trabalho é bênção de Deus. Os próprios reformadores, eles trouxeram algo que eu já comentei aqui na igreja, que é muito legal. Porque existia uma dicotomia, existia uma briga, existia uma separação, aonde a Igreja Católica, ela colocava o sacerdócio, o trabalho sacerdotal, o serviço religioso, como algo infinitamente superior ao serviço comum, ao trabalho secular. E aí, aqueles que trabalhavam como diáconos, presbíteros, sei lá o que, da Igreja Católica, bispos e padres, eles estavam numa posição de trabalho, de serviço, infinitamente superior ao sapateiro, à costureira, ao empresário, sendo que quando a reforma protestante chega, ela equipara, ela diz: o mesmo trabalho que o pastor exerce na igreja tem a mesma importância na sociedade que o padeiro, o sapateiro, o advogado, o médico. O trabalho é bênção de Deus. Então, se Deus chamou uns para trabalhar ou para exercer funções religiosas, façam da melhor maneira. Mas se Deus chamou você para ser advogado, médico, seja lá o que for, faça também com todo zelo. Tem uma frase muito conhecida, onde um sapateiro chega para Lutero e diz: Senhor Lutero, eu queria saber o que eu posso fazer para ser mais relevante, para glorificar o nome de Deus, agora que eu me converti. Ele diz: seja o melhor sapateiro que existe para a glória de Deus. Seja o melhor sapateiro. Então, trabalho é bênção de Deus. Aonde Deus te colocou hoje é bênção de Deus. O resultado do seu trabalho é bênção de Deus. Então, é outro erro muito comum, sabia? Que algumas igrejas, inclusive, alimentam isso. Eu sei que nem sempre, ou talvez,
você não esteja no emprego que você gostaria, talvez as condições de trabalho não são as que você queria, talvez o salário não é o que você gostaria, mas entende uma coisa, queridos, a Bíblia não nos permite fazer um trabalho michuruca, a Bíblia não nos permite fazer um trabalho meia boca, a Bíblia não nos permite viver ou trabalhar de forma a enganar aquele que é o seu patrão, não permite. Ainda que você esteja insatisfeito, ainda que você queira algo melhor, ainda que você não goste, ore a Deus para te dar uma condição melhor, para abrir outra porta, para abrir ou para melhorar aquela condição ali mesmo, para mudar o coração talvez daquele do seu patrão, mas a Bíblia não nos permite, sabe, dar volta ou fazer corpo mole. Pelo contrário, nós devemos entender ou encarar aquilo como bênção de Deus e devemos ser o melhor no que fazemos para que o nome de Deus seja glorificado por meio da gente. Como fulano é um bom funcionário, como fulano é respeitoso, como fulano é íntegro, como fulano é bom, como fulano se porta corretamente. Ah, pastor, está falando de perfeição? Não. Vai ter dia que você vai estar insatisfeito? Vai ter dia que você vai estar extremamente chateado? Vai. Mas cuidado, eu digo e repito, a Bíblia não nos permite viver uma vida de mais ou menos e até mesmo no nosso trabalho. Então cuidado, porque muitas igrejas até incentivam isso no coração do crente. Então, encare o dia de amanhã, de segunda-feira, ainda que você não esteja onde quer, ainda que a função que você exerce não seja a que você gostaria, encare como bênção que Deus te deu. Bênção, dado por Deus, presente de Deus. Até porque, se você tivesse desempregado, eu não sei quantos aqui estão, mas sejamos sinceros, você estaria, Senhor, me dá uma bênção, Senhor, abre uma porta de emprego, Senhor, me dá uma oportunidade. Independente do emprego que fosse, você ia correr e falar, oh, glória a Deus. Aí os meses passam e você esquece que aquilo onde você está foi pedido. Você pediu a Deus e Deus te concedeu, mas agora você já está lá mesmo, você já conseguiu, e aí você começa a lidar com aquilo de qualquer maneira. Então, cuidado, trabalho é bênção de Deus. E nesse caso, o trabalho deste homem era a bênção de Deus. A colheita dele era a bênção de Deus. Ele era um homem rico, tinha um campo, então não tinha nada de errado. O que está errado vai aparecer já nos versículos seguintes. Era que este homem, ele queria descanso, gozo, ele queria uma estabilidade financeira. E de novo, não há nada de errado nisso. Descanso, gozo, estabilidade financeira. O problema que você vai ver é que este homem queria isso, mas a esperança dele, a fé dele estava depositada em algo completamente errado. Vamos olhar? 17 ao 19. Diz assim: e arrazoava consigo mesmo, dizendo, este homem falava consigo mesmo, que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse, farei isso, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-eis maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi, percebe aí, a minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Viu que eu falei no finalzinho aqui? Ele queria descansar, comer, beber e se alegrar. Nada de errado, todo ser humano deseja isso. Contudo, o problema era a maneira ou o meio que ele estava buscando para conseguir isso. Então, este homem vai conseguir fazer aquilo que provavelmente você já fez, e eu também, transformar uma bênção em maldição. Este homem vai pegar o que era bênção de Deus, este homem vai pegar o que era dado por Deus, acabei de falar, às vezes o seu emprego, você orou, pediu, a sua família orou, pediu, batalhou, e aí era bênção. Mas você conseguiu fazer que aquilo se transformasse em maldição, quando colocou aquilo acima de Deus, e quando colocou aquilo na frente da prioridade, que era buscar a Jesus Cristo em primeiro lugar. Então vamos olhar para cá? Primeiro erro deste homem, é que este homem não conhecia a si mesmo, porque ele diz assim, eu vou recolher os meus bens num celeiro maior, porque aí sim eu poderei ficar o resto dos anos comendo, bebendo, descansando e me alegrando, porque ele diz assim, direi a minha alma, tenho muitos bens para muitos anos. Este homem, ele estava totalmente equivocado, mas o primeiro equívoco deste homem é fazer provisão, ou é fazer planos, sem entender que o ter muitos anos, ou deixar de ter muitos anos, não compete a mim e a você.
Saber quantos anos eu e você vamos viver não compete a mim e a você. Ah, pastor, há algo de errado em fazer planos? Não. Contudo, entretanto e todavia, esses planos, sonhos e projetos devem ser sempre condicionados à vontade de Deus. Porque ele diz, vou viver muitos anos agora que eu já tenho tudo. Tolo. Mal sabia ele que os anos que ele iria ter não estavam nas mãos dele. Os anos que ele teria não estavam depositados na quantidade de bens que ele tinha. Ele não se conhecia, não sabia que era um homem mortal, não sabia que a vida era passageira, não sabia que, como disse, se eu não me engano, Tiago, a vida é como um sopro, ela é como uma erva do campo, rapidamente deixa de estar. Então, ele não entendia que ele deveria dizer, se Deus permitir, eu farei. Se Deus quiser, eu farei. Contudo, ele diz, olha, eu tenho muita coisa e agora a minha alma pode se alegrar por muitos anos. Sabe o que acontece? De novo, isso é muito comum no seio da igreja. As pessoas acharem que a vida dela, que o futuro dela, que tudo que diz respeito a ela, consiste ou reside única e exclusivamente a ela, ao que ela faz, ao que ela conquista, ao que ela granjeia, ao que ela adquire. E mais uma vez a gente aprende aqui que somos mortais, totalmente dependentes de Deus, somos frágeis, somos pequeninos, somos indefesos, essa é a palavra. Eu sempre gosto de repetir isso, né? Um simples mosquito consegue nos picar e, se não for tratado, consegue nos tirar a vida e a gente se acha muita coisa. Um simples resfriado, começa como um resfriado, de repente toma conta e, se não tratar, nos tira a vida. Então somos indefesos, fracos, pequeninos. Ai de nós, se não fosse o nosso Deus Todo-Poderoso. Mas esse homem achava que a quantidade de bens dele daria a ele muitos anos de vida. Segundo erro deste homem, é que este homem não leva em consideração as necessidades do próximo. No original, a palavra eu, meu e minha aparece 12 vezes nesses 3 versículos. E aí, claro, na tradução para o português, não aparece eu, meu e minha, mas você pode fazer uma leitura, como eu fui marcando aqui, e você tentar identificar. Ele diz assim, que farei? Que farei quem? Que farei eu. Então, eu, primeira vez apareceu ele. Pois não tem quem? Eu não tenho. Eu de novo. Onde recolher meus frutos? Ele de novo, terceira vez. E ele disse, farei quem? Farei eu. Ele vai fazer, quarta vez. Destruirei os meus celeiros, quinta vez. Reconstruí-los-eis. Então, ele vai reconstruir. E aí recolherei todo o meu produto, mais uma vez, e todos os meus bens, mais uma vez ele. Então direi, ele vai dizer, a minha alma, a alma dele, ou seja, ele só pensa nele, só se preocupa com ele, a vida gira em torno dele, tudo é para ele, sabe, aquilo que eu tenho sempre batido aqui. Ele acha que o mundo gira em torno do umbigo dele, tudo é para ele. Lembra como eu sempre bati aqui? Falando que as bênçãos que a gente recebe, ainda que nos abençoe, elas não devem, em última instância, depositar e ficar na nossa vida. Nós devemos receber as bênçãos de Deus, nos abençoar com elas e passar, colocá-las adiante, abençoar a outros. Mas este homem não, tudo era eu, tudo era meu, tudo era minha, tudo girava em torno dele. E isso é uma maldição, queridos. Isso é uma maldição da avareza, da cobiça, da ganância, aonde você só consegue olhar para você. Você é a última bolacha do biscoito. Você é o mais importante. E aí, é claro, temos valor para com Deus, pastor? Temos valor para com Deus. Ele entregou seu filho por nós na cruz. Mas para com esse negócio de achar que você é a pedra mais preciosa, que você é a flor mais bonita do jardim. Para com isso. Tem muitos irmãos aqui, em outras igrejas, em outros lugares, que são tão importantes para Deus quanto eu e você. E se Deus tem abençoado a mim e a você com uma colheita abençoada, com um campo próspero, nós devemos olhar para aqueles que estão do lado. Temos falado muito sobre isso aqui na igreja também, então cuidado. O primeiro erro deste homem, não conhecia a si mesmo. Segundo erro deste homem, ele não olhava para aqueles que estão à sua volta, só olhava para si e para o seu umbigo. Então, nos dias de hoje, é muito comum conhecermos ou vermos na televisão
que a sociedade cada vez acumula mais e mais, enquanto pessoas passam fome. Então isso é uma causa urgente, a gente, dentro daquilo que tiver na nossa possibilidade, enquanto igreja, enquanto crente, enquanto irmão, a gente não permitir e não deixar que ninguém que a gente conheça, ninguém passe fome, ninguém, porque isso é um absurdo, isso é um pecado terrível. Eu acredito que Deus vai nos exortar e vai puxar muito a nossa orelha se um dia a gente chegar no céu e formos repreendidos por ter deixado alguém passar fome. Porque, sinceramente, queridos, eu compreendo que talvez tenham pessoas aqui que têm condições bem humildes na nossa igreja, mas ninguém aqui passa fome. Ninguém. E se porventura você tem passado alguma dificuldade financeira, estamos aí para isso, para te ajudar, para te apoiar. É para isso que a igreja funciona e serve também. Então, a gente não tem desculpa. Essa é a palavra final. A gente não tem desculpa para permitir que alguém do nosso meio, ou talvez que nem seja do nosso meio, mas que chegue ao nosso conhecimento, passe necessidade com relação à comida, certo? Então, cuidado com isso, essa é uma causa urgente. Claro que a causa mais urgente de todas é que as pessoas conheçam Jesus, isso é fato, isso a gente não negocia, tanto que a gente prega Jesus aqui todo domingo, mas se tem uma causa também que é urgente, é a causa das necessidades daqueles que estão à nossa volta. Então, cuidado, meus irmãos, cuidado com isso, porque eu falo isso com muito cuidado e com muito temor no meu coração, porque eu sei que é muito fácil, muito rápido, para a gente deixar de dar atenção para aqueles que precisam e só olhar para a nossa vida. Cuidado com isso, certo? Terceiro ponto que este homem erra é que não se conhecia, não olhou para ninguém à sua volta, e o terceiro, pior e grave erro dele, ele em momento algum glorifica, agradece e exalta o nome de Deus por tudo que estava acontecendo na vida dele. Você não vê que em momento algum este homem se volta para Deus e agradece pela abundância e pela prosperidade. Pelo contrário, quando ele pode dizer alguma coisa, ele diz para ele mesmo, ele diz: então direi à minha alma, come, bebe, descansa e regala-te. Ele fala para ele mesmo, tranquilão. Ele conversa com ele. Esse homem, em termos práticos, era um ateu. Para ele, Deus não existia. Para ele, o que estava produzindo aquela abundância e prosperidade era o acaso, era a sabedoria dele, certo? Talvez a maneira dele arar o solo, era isso que ele pensava. E, de novo, quantas pessoas não vivem assim hoje? E aí, repetindo o que a gente sempre fala aqui de manhã, quando olha para a natureza, ontem a gente chegou em casa, eu e a Ilana, e aí eu lembro até que o Rogério parou, bateu umas fotos, e quando eu subi, eu fiquei lá embaixo com o Rogério, a Ilana estava na janela olhando a paisagem, ela falou: olha isso, o tempo estava uma nuvem negra da chuva, e embaixo estava um azul perfeito, uma coisa maravilhosa. Então esse homem não entendia que quem dá a chuva, quem dá o sol, quem dá crescimento, quem dá tudo é Deus. Então, voltando à questão do nosso trabalho, é Deus que dá. Então, se você não glorifica a Deus, ainda que você não esteja onde você quer, ainda que você não esteja trabalhando onde você gostaria, se você não glorifica a Deus no final do mês, ou se você não glorifica a Deus todos os dias, pode ter certeza que você está pecando, pode ter certeza que você está errando, pode ter certeza que você está falhando. Então esse homem era um ateu. Então cuidado para que você também não se transforme em um ateu na prática do dia a dia, para que você também não se transforme em um ateu nas relações diárias. Eu sempre dou esse exemplo também de uma amiga que eu e a Ilana temos. Um dia, se Deus quiser, ainda a teremos aqui. Ela agora foi morar em Brasília, mas a Thaís é aquela amiga que a gente diz que com 16 anos, 16 para 17, ela entrou na faculdade de grego, para estudar grego na faculdade, porque o sonho dela é traduzir a Bíblia do grego para povos que não têm a Bíblia ainda. Então, ela sempre foi um exemplo de fé para mim, para a Ilana, uma amiga, e ela orava por tudo e agradecia a Deus por tudo. Ela precisava de uma mochila, ela orava a Deus pedindo uma mochila. Ela precisava de uma sandália, ela orava a Deus pedindo uma sandália e agradecia por tudo aquilo. E isso sempre me chamou a atenção, porque ainda que eu sempre fui grato a Deus, sempre tive um temor grande por Deus, mas eu nunca tive essa coisa tão detalhista como ela tinha. E eu sempre busquei, sempre desejei ter isso, porque eu sei o quão fácil é você, com o passar dos anos, começar a olhar para as bênçãos de Deus
como algo natural, e aí você não é mais tão grato. Então eu casei semana passada, então eu sou muito grato a Deus por isso, eu vou louvar e vou agradecer a Deus com muito fervor, mas talvez daqui 5 anos, 10 anos, se eu não vigiar a minha gratidão por aquilo que foi uma bênção, por aquilo que foi um presente, por aquilo que foi esperado, já não vai ser a mesma, e provavelmente eu estarei pecando, provavelmente na minha relação, casamento, eu estarei me transformando num ateu, porque eu deixei de crer que aquele relacionamento foi uma bênção, uma dádiva de Deus. Então, queridos, aplique isso a todas as áreas da tua vida, seja grato a Deus, não seja um ateu com aquilo que Deus te concedeu e te deu no decorrer desses anos, certo? Vamos terminar? Não, ainda não. Versículo 20. Mas Deus lhe disse, então olha a resposta de Deus para este homem rico: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Deus chama este homem de louco. Provavelmente a sociedade chamaria esse homem de bem-sucedido, de um homem cauteloso, sei lá, de um homem que é resguardado, que pensa no futuro, né? Que está fazendo provisões para o dia de amanhã. Afinal de contas, ninguém sabe o dia de amanhã, o país está louco, mas aí Deus olha para aquele homem e diz que ele era louco. Ele pensava que não tinha necessidade de nada, porque ele disse, olha, agora que eu tenho tudo isso, vou ter um celeiro novo, muito grande, eu vou dizer à minha alma, está tranquilona, pode viver muitos anos. Contudo, Deus vai mostrar para ele que ele não tinha o que era mais importante. Ele achava, agora eu não preciso de mais nada, agora eu tenho tudo o que é preciso para viver muitos anos. E Deus vai dizer, louco, esta noite pedirão a tua alma. Ele achava que ele tinha um controle da vida dele, ele dizia, agora eu vou viver muitos anos. E Deus diz, hoje, esta noite, não é amanhã, não é ano que vem, hoje, esta noite pedirão a tua alma. Ele achava que ele era o capitão da vida dele, que ele governava a vida dele, e Deus vai dizer, hoje a tua alma vai ser requerida. E aí, Deus ainda faz algo muito interessante, que Deus pergunta assim, e o que tu tens preparado? É muito legal que você faz um link desse, o que tem preparado para quem será, com um camarada que estava pedindo herança, né? Eu quero herança. É como se Jesus estivesse dizendo para ele, para que se você não sabe o que tem amanhã? Para que se você não sabe o que te reserva amanhã? Para que você está tão preocupado, tão avarento, tão cobiçoso com essa herança, se você não sabe o que te reserva o amanhã, se esta noite te pedirem a tua alma? Para quem será essa herança? Para o homem rico, Jesus está dizendo para ele, e o que tu tens preparado? Vai ficar para quem? Um celeiro gigante? Um monte de bens? Vai ficar, como a Andréia falou ontem, talvez para os sucessores, para quem vier, para os herdeiros, mas você mesmo, não vai usufruir de nada, para quem será? Então Deus chama esse homem de louco, diz que esta noite a alma dele seria requerida. Então esse homem estava completamente equivocado, ele não sabia de nada, não sabia que ele era mortal, não sabia da necessidade do próximo, não sabia que tudo vinha de Deus, e não sabia que ele mesmo não tinha noção nem do amanhã, estava equivocado também quanto ao término da sua vida. E aí, voltando para essa questão de fazer provisão, de novo, vou falar sobre isso um pouquinho mais na frente aqui, não há nada de errado, queridos, não é pecaminoso você fazer provisão, você ter uma poupança, você ter uma segurança, não há nada de errado nisso. O problema é que quando você se prepara para o desemprego, para a doença, para a crise, você se prepara para tudo isso, para o assalto, não chega tarde, evita vias perigosas, mas você não se prepara para o dia mais importante da tua vida, que é o dia que tu vai morrer. Esse é o problema. A maior de todas as loucuras, ou o maior de todos os problemas, ainda que seja um problema, não se preparar para a crise, não se preparar para o desemprego, não se preparar para a doença, ainda que isso seja problema, o maior de todos os problemas é não estar pronto, não estar preparado para o dia que Jesus falar, vem prestar conta, vem prestar conta do que tu fez aí, vem responder aqui diante do meu tribunal tudo que tu tem feito. Esse é o pior problema. Então, não há nada de errado em você ter provisões e se precaver para algumas coisas. O problema é se precaver para tudo que a vida diz, mas não se precaver ou não se preparar
para o dia mais importante da sua vida. Morreremos, ou Jesus vai voltar. E aí, o que nós temos preparado? Para quem será? De que servirá seguro de vida, propriedades e poupanças quando Jesus voltar? Para nada, certo, queridos? Então, o mais importante, aquilo que deve conduzir a nossa vida, aquilo que deve permear a nossa vida, é a certeza da salvação e da vida eterna. Lembro muito do texto de Romanos, que vai nos dizer: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Ou seja, nada disso pode nos separar do amor de Cristo. Então, o mais importante é ter o amor de Cristo, ainda que não tenhamos provisão para nada disso, ainda que a gente não consiga se precaver da angústia, da perseguição, da fome, do perigo, da espada, ainda que nada disso, a gente tenha se preparado para nada disso, o mais importante é estar no centro da vontade de Deus, porque nada, é isso que vai dizer o texto mais na frente, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Versículo 21. Assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Então o texto termina, e Jesus diz: olha, louco é aquele que só arrecada, junta para si mesmo, e não é rico para com Deus. E aí é interessante que o texto vai dizer que é possível ser rico para com Deus. E este homem era um exemplo de alguém que não era rico para com Deus, mas é possível. Então, de novo, só para fechar esse assunto, sem dúvida, você pode e você deve, grato, consciente, quebrantado, humildemente, você pode e deve fazer provisão, suprir as necessidades da sua família, ter uma poupança, ter uma segurança. Você pode, desde que isso seja, de novo, consciente, grato, humilde e sempre reconhecendo que tudo vem de Deus. Você pode e você deve, até porque é responsabilidade sua, e aí eu estou falando com os homens a princípio, mas nada de errado, porque nós sabemos que nos dias de hoje existem mulheres que são provedoras dos lares, mas independente se é homem ou mulher, é responsabilidade sua prover segurança e alimento, seja lá o que for, prover as necessidades do seu lar. É obrigação sua. Então, esse texto não está proibindo você de fazer isso. Você pode fazer, você deve fazer. Contudo, você não deve inverter as prioridades. Você não pode inverter o princípio. O princípio primeiro é buscar o reino, buscar a sua justiça. E todas as demais coisas, ou todas estas coisas, vos serão acrescentadas. Esse é o princípio. O que você não pode fazer é inverter as coisas. Então, se o reino é prioridade, se a justiça, se buscar a glória de Deus é prioridade, pode ter certeza. Bote a sua cabeça tranquila no travesseiro. Busque suprir as necessidades da sua família. Isso não é pecaminoso. Isso não é errado. Se você tem prosperado, isso não é errado. Se você tem, talvez até enriquecido, isso não é errado. Desde que você entenda que tudo isso vem do único e poderoso Deus que abençoa e te dá tudo o que você tem. O problema é quando a gente inverte. Então, como ser rico para com Deus, pastor? É deixar de confiar na provisão para confiar no provedor. É deixar de confiar no salário para confiar naquele que te deu o emprego. É deixar de confiar no teu patrão para confiar naquele que manda, inclusive, no teu patrão. É deixar de confiar nos bens que você tem para confiar naquele que é o dono de todos os bens da sua vida. Essa é a diferença. É deixar de colocar a fé, depositar a fé nos teus celeiros, nas suas aquisições, para depositar a tua fé e a tua esperança no Deus que tem te sustentado até hoje na tua vida. Assim você vai ser rico para com Deus. Agora, se você inverte, você confia na provisão, confia no salário, confia no teu patrão, confia nos teus bens, pode ter certeza que você só é rico aos teus olhos, mas para com Deus você é pobre. Lembra lá de Apocalipse, que Deus fala para uma igreja que era abastada, diz assim: tu és rica, né? Tu já tem tudo, né? Aí Deus fala assim para ela: contudo te digo que tu és pobre, cega, nu, miserável. É o que Deus fala da igreja. Aí a igreja que era pobre e humilde, Deus diz: contudo tu és rica, porque tu guardaste a minha palavra. E aí eu não sei porque as pessoas invertem as coisas, mas eu não sei, o pessoal deve esquecer desse negócio, o pessoal não deve ter esse versículo na Bíblia deles. Então, queridos, é uma questão de prioridade.
Ser rico ou ser pobre para com Deus não é questão de dinheiro, é questão de prioridade. Para terminar, 3 breves aplicações. Lembremos e jamais esqueçamos das advertências que Jesus fez aqui contra a cobiça. Seja hoje, mês que vem ou daqui a anos, sempre façamos aquelas perguntas que eu fiz no início. Sou cobiçoso? Tenho me tornado avarento? Tenho me tornado ganancioso? Sempre faça esse tipo de pergunta e sempre lembre do que Jesus falou aqui. Segunda aplicação, terrível exortação foi a que Jesus, ou a que Deus fez para aqueles homens que creem, acreditam e buscam somente os bens dessa terra. Ele diz: louco, esta noite pedirão a tua alma. Então, meu irmão, se porventura você avaliar a tua vida hoje e encontrar no teu coração algum resquício de confiança nos bens, tire isso hoje da sua vida, porque Deus vai te chamar de louco e vai dizer que o dia que a tua alma for requerida, de nada vai adiantar esses bens. Terceira e última aplicação, e aí é o que a gente acabou de tratar, percebemos nesse texto a importância de ser rico, mas de ser rico aos olhos de Deus. E ser rico, de novo, aos olhos de Deus, é ter como prioridade aquilo que Deus trata como prioridade. Certo, queridos? Deus te abençoe e que nós possamos sempre ter diante dos nossos olhos que a avareza, a cobiça, é um pecado muito presente e muito cruel, e que isso passe longe da minha vida, da tua vida e da nossa igreja. Amém?